Olá, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Pirata, um canal onde eu falo sobre coisas que vocês vão passar e coisas que eu já passei e novidades do jogo e quem sabe até entrevistas em algum dia. Bom, no Bate-Papo Pirata de hoje a gente vai falar sobre o Spawn Kill que mudou a minha vida. Bom, não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês sabem o que é Spawn Kill, mas eu vou contextualizar para vocês aqui. Um spawn kill é quando uma outra tripulação invade o seu navio e fica matando você e a sua tripulação infinitamente até vocês se cansarem e desistirem da partida ou voltarem para afundar o navio. É uma prática passível de banimento, mas que raramente leva a isso. Até porque o spawn kill ele é permitido em dois cenários. O primeiro é para você roubar o recurso do seu oponente e o segundo é para você impedir que o seu oponente conserte os furos até os furos acabarem afundando o navio. O Spawn Kill ele só é passível de banimento quando dá pra ver nitidamente que o seu oponente não está pegando seus recursos e não tem furo no seu navio. Bom, eu jogo Sea of Thieves desde 2018, desde dezembro de 2018 para ser mais exato. E naquela época eu não gostava muito de PVP. Eu focava bem mais no PvE, eu só atacava se era atacado. Naquela época eu tava jogando no Xbox ainda, eu só fui começar a jogar no PC em 2020, quando eu peguei meu notebook gamer. E eu nunca liguei muito pro PVP, sabe? Eu nunca fui aquele cara do PVP, aquele cara de é isso aí, vamos afundar todo mundo, vou explodir os caras, vou descer todo mundo na bala ou na espadada. Naquela época eu ainda jogava muito de espada. Ahn, Até que um dia, né, no fim de 2021, para ser mais exato, eu tava lá, de boa, fazendo as minhas coisas, não me preocupando com a vida, quando de repente brota um galeão atrás de mim e me ataca. Né? Obviamente, como eu era experiente no PvE do jogo, mas inexperiente no PvP, eu não tive a menor chance. Porém, eles não me atacaram para me afundar, eles me atacaram para ficar me matando. E eram quatro jogadores contra um jogador sem nenhuma noção de PVP, sem nenhuma habilidade, que jogava de espada ainda. E o resultado foi que eles me amassaram, obviamente. Eu tava com os tesouros no navio, mas isso nem importava muito, até porque era pouca coisa, eu tava fazendo só pra condecoração e tal, nem tava nessa pelo dinheiro. Depois que eles me mataram, quando eu saí da partida, eu prometi pra mim mesmo que isso nunca mais ia acontecer de novo. E eu coloquei na minha cabeça de que eu ia ficar bom no PVP pra impedir que esse tipo de coisa acontecesse comigo, me proteger e proteger outros navios eventualmente, quem sabe navios mais indefesos. E bom, quando virou o ano, em 2022, a gente teve o Sea of Thieves Game Preview de 2022, onde eles anunciaram os planos do Sea of Thieves para o resto daquele ano e também alguns outros anúncios, como por exemplo o fechamento da arena que foi lançada em 2019, se eu não me engano. Desde que eu virei lenda, o meu sonho sempre foi ter as armas lendárias. E eu jogava um pouquinho na arena, depois que eu virei lenda, pra pegar elas, mas nunca foi meu foco porque eu realmente nunca gostei muito de PVP. E a arena era um lugar muito chato pra mim, porque as partidas elas demoravam muito pra começar e tava sempre em servidor NA ou europeu. E o ping estava sempre alto, aí você junta ping alto com a sua falta de habilidade, com o vício dos outros jogadores que só jogavam arena, né, os famosos ratos da arena, e você percebe que é um negócio sustentável, não dá pra você jogar aquilo. Mas eu coloquei na minha cabeça, né, no começo de 2022, que eu ia vencer uma partida por dia na arena, e segundo as minhas projeções, se eu vencesse uma partida por dia na arena, eu conseguiria pegar as minhas tão sonhadas armas lendárias, que é essa que vocês vêm utilizando nos vídeos, que eu não parei de utilizá-las desde que eu consegui conquistá-las. E eu tava bem tranquilo fazendo isso, né? Um nível por dia, eu vou conseguir pegar as armas na semana do meu aniversário, vai ser o melhor presente de aniversário que eu poderia me dar. Aí eu fui lá, né, quando eles anunciaram o Sea of Thieves Game Preview 2022, eu fui todo feliz lá assistir pra ver quais eram as novidades, o que eles iam trazer de novo, quais eram os anúncios e tal. E quando eu vi
Eu fiquei bem surpreso que eles anunciaram que a arena ela ia fechar em março, a gente estava em fevereiro. Então eu tinha pouco mais de um mês pra conseguir pegar as armas lendárias, ou eu não pegaria, né? Óbvio que eles falaram depois que as armas lendárias teriam uma nova variação, um recolor, né? Que depois veio a ser conhecido como armas do espírito lendário, que são aquelas. São idênticas, né? As armas lendárias, só que tem cores mais vivas, mais chamativas. E aí o que eu fiz, né? Um negócio que eu me julgo um pouquinho por ter feito isso e eu me cobro um pouco por causa disso também, que foi começar a glitar a arena com um pessoal que também estava querendo pegar. Eu hoje estava com cento e poucas vitórias e precisa de 240 vitórias para pegar as armas lendárias. Então, eu me juntei com mais quatro caras, um outro tinha uma segunda conta, então fecha cinco. A gente puxava a partida ao mesmo tempo, todo mundo caía na mesma sessão de galeão solo. Tem um glitch que dava pra você fazer que dava pra você puxar a partida de galeão solo. E aí, alguns segundos antes da partida começar, um membro convidava todo mundo para aquele galeão e todo mundo levava a vitória automática. Assim que a partida começava, finalizava porque não tinham mais jogadores. E aí foi isso durante 15 horas seguidas por é, uma semana mais ou menos. Eu fui o primeiro da equipe a pegar as armas lendárias, que ele faltava menos pra mim. E depois eu continuei ajudando eles a pegar, né? Porque não foi só porque eu peguei que eu ia abandonar eles e tal. Só que, né, depois disso, depois que todo mundo pegou as armas lendárias, o pessoal tava querendo pegar umas outras condecorações também. E aí a gente ficava fazendo TDM na arena. E tinha um pessoal lá que era bom, né? Mas como faltava pouco pra eles ia fechar e não dava pra jogar normal, então eles gritaram também. E tal, eles ficavam fazendo TDM, eu, novato, comecei a fazer TDM com eles. E eu comecei a aprender os fundamentos das armas de fogo dentro do CIA, como jogar de double gun, como, né, a maneira correta de trocar de arma. Aprendi um pouco sobre movimentação. Óbvio que eu aprendi ali apanhando, né? Foi aquele negócio que eu falei no Bate-Papo Pirata, alguns Bate-Papos Piratas atrás, que é como superar um naufrágio, foi o primeiro, se eu não me engano, que eu falo que para você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar primeiro. Então eles me amassaram muito, até que eu comecei a acertar umas balas mais bacanas, comecei a melhorar mais nessa questão. Aí depois a gente praticou naval também, comecei a melhorar o meu naval, mas o meu naval melhorou de verdade, fora da arena, fazendo missões de Frota Fantasma da Ordem das Almas. E eu foquei muito, né? Eu aproveitei muito esse período que eu tava na arena, que eu tava jogando com bons jogadores de PVP que estavam naquilo há muito mais tempo do que eu. E comecei a treinar, treinar, treinar. E aí eu treinei por 10 meses e na real eu treino até hoje, né? O pessoal sempre fala, nossa, cara, você é muito bom e tal, com você, a batalha não durou nem 5 minutos. E eu sempre falo, olha, eu não me acho um bom jogador. Porque para você ser um bom jogador, você precisa dominar com perfeição todas as áreas do CIA. Não só o PVP e não só o PvE. Eu sou muito bom no PVP, isso eu concordo totalmente, mas no PVP ainda existem pessoas que são melhores do que eu tenho muita dificuldade em derrotar. Por isso que eu não me considero um bom jogador, eu sempre me considero um jogador acima da média, porque para jogadores iniciantes ou experientes casuais, eu consigo trocar tiro com eles de boa. Só que agora quando eu pego jogadores mais experientes para jogar, que estão no cenário do PVP há mais tempo, eu consigo trocar um tiro bacana com eles, só que eu ainda tenho um desempenho mediano, eles acabam conseguindo me matar mais vezes do que eu consigo matar eles. Nessa época também que eu comecei a me desintoxicar da espada, comecei a jogar mais de Double Gun. Atualmente vai fazer quase um ano que eu jogo PVP só de Double Gun. E aí você se pergunta, mas tem problema jogar de espada no PVP? Bom, atualmente, no momento que eu tô gravando esse bate-papo pirata, é até compreensível você jogar de espada, porque a espada tá em meta. Você consegue dar board nos outros navios sem ser ouvido se você defender com a espada antes de pegar na escada. Porém, entre um jogador bom de espada e um jogador bom de double gun, o double gun sempre vai ter vantagem, porque você sempre vai precisar ter um contato muito próximo com o seu oponente para matá-lo com a espada. E um tiro com o Bakamarte neutraliza a pessoa que está de espada. Então, por causa disso, a espada acaba não sendo muito boa. Mas óbvio, se você for um bom jogador de espada e pegar um jogador que é intermediário ou iniciante em double gun,
com certeza você vai levar ele com muita facilidade, porque o cara não vai conseguir nem se movimentar direito. A movimentação também é uma outra coisa muito importante, né? O que eu quero dizer pra vocês com esse bate-papo pirata aqui é que eu sou totalmente contra o Spawn Kill ele ser passível de um banimento permanente ou até mesmo um banimento temporário. Eu sou totalmente contra. Eu passei por isso e eu tenho propriedade pra falar. Porque o caráter ele é forjado na dificuldade. Eu passei por um Spawn Kill e eu foquei em treinar PVP para que isso não acontecesse de novo. Hoje em dia é extremamente difícil me dar spawn kill. Até para uma tripulação mais experiente, eu posso até ficar morrendo, mas tipo, pode ter dois no meu navio, três, pelo menos um eu mato. Ali, um experiente eu mato. E hoje em dia o galeão, tripulações maiores, Berger, quando eu tô solo, pode até conseguir me afundar. Só que não sem antes eu dar muito trabalho pra ele. É o que eu sempre digo, eu posso até afundar, mas eu vou afundar com honra. Nunca na minha vida eu vou fugir de uma batalha. A menos, óbvio, que eu esteja sem recurso ou se eu esteja fazendo um recuo tático pra reparar meu navio. Mas de resto, eu nunca vou passar 2 horas fugindo, como certas pessoas dentro da comunidade fazem. E então, eu também já dei spawn kill algumas vezes, sim, e não me arrependo disso. Foram spawn kills legítimos. Enquanto tava matando o cara enquanto o navio dele tava enchendo de água, eu não fiquei lá infinitamente matando ele. Foi só até o navio afundar, mas obviamente ele voltou pra afundar o navio antes. E as pessoas podem até falar nesse vídeo: ah, mas o spawn kill desestimula os jogadores iniciantes a jogarem e tal. Bom, isso pode ser verdade. Na verdade, é verdade que o spawn kill desestimula jogadores a pararem de jogar. Mas somente aqueles jogadores que já têm aptidão para parar de jogar Sea of Thieves. Se você ama o jogo de verdade, você não vai parar de jogar porque você encontrou uns viciados que ficou te matando infinitamente. Se você ama esse jogo, você vai continuar jogando e você vai focar em aprender PVP para se defender e para dar trabalho para esses caras e quem sabe um dia ficar tão bom ou melhor do que eles. Se a pessoa parou de jogar por causa de um spawn kill, ela já ia parar de jogar por qualquer outro motivo. Ou porque ficou entediada, ou porque supostamente não tem mais nada pra fazer, sendo que a pessoa só faz uma única coisa e acha que aquilo define todo o jogo. E ou qualquer outra coisa também, né? Ou apareceu algum jogo melhor, ela parou de jogar, enfim. Um spawn kill não tira pessoas que amam o jogo do jogo, né? Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Se quiserem participar desse debate sobre se um spawn kill é certo ou errado dentro da comunidade, por favor, deixem seus comentários aí no vídeo. Eu ficarei feliz em ler todos, sendo favoráveis ou não à minha opinião e respondendo todos eles. Não esqueçam também de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, nenhum dos próximos bate-papos piratas. É isso e lembrem-se, a prática leva à perfeição.